tarde a todos, a todas. Eu quero agradecer a presença da banca, quero agradecer à professora Janete, agradecer aos meus familiares, meu esposo e principalmente agradecer a Deus, né? Porque Ele que me capacitou para estar aqui. E diante da minha vida profissional, estar aqui fazendo parte da história da formação da estética, para mim realmente é um grande privilégio, né? E assim, conhecer pessoas que são referências na estética e poder me espelhar nelas, né, como instrumento para utilizar o melhor da estética onde eu trabalho, com as minhas funcionárias, com as minhas clientes, realmente para mim é um grande privilégio. Tá? Muito obrigada. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da luz intensa pulsada, ou fotodepilação. Esse estudo ele foi feito a partir de 2013, né, que é um estudo feito a partir da percepção dos usuários da fotodepilação, da LIP, da luz pulsada. Eu coloquei de forma bastante resumida um pouco a respeito da história da fotodepilação, da luz pulsada, que veio para o Brasil na década de 90 e ela foi descoberta, na verdade, como algumas outras descobertas, de uma forma acidental, né? Ela foi descoberta a partir de um efeito colateral de um tratamento que foi feito a partir de lesões vasculares lá nos Estados Unidos. E aí se percebeu que os pelos naquelas regiões que foram tratadas, essas lesões vasculares, os pelos eles foram diminuindo de forma gradativa. E desde então surgiu o aperfeiçoamento para a técnica, e aí a gente tem hoje, né, para mulheres e para homens também, essa descoberta, né, que nos faz ficar livre dos pelos indesejados. O método e os objetivos desse estudo, na verdade, o objetivo principal foi realmente medir o nível de satisfação dos clientes dessa clínica que foi apresentada essa pesquisa. Foi feito em São José dos Campos, a clínica é uma clínica que tem um pouco mais de 3 anos, e foi feito em cima de alguns determinados clientes. Os clientes de fotodepilação são mais ou menos, hoje está em torno de 220, e a gente pegou 40 clientes, na verdade, para ser bem específico. E, para nossa surpresa, uma coisa que eu no começo do meu trabalho, eu falava para a Janete, mas Janete, e se eu descobrir que os clientes detestam a fotodepilação? Ela falou, a gente vai afirmar que a fotodepilação não funciona, né? E aí, assim, para minha surpresa, os clientes eles gostam do tratamento, os clientes eles têm, de uma forma geral, segurança, né? E essa pesquisa ela foi feita, como eu já disse, lá na Impulse, em São José dos Campos, e o equipamento que nós utilizamos foi o Rejuvene, que é um equipamento com autorização da Anvisa, né? Ele tem o certificado da Anvisa, até afirmando aquilo que já foi falado pelo trabalho da Joana. Assim, a nossa preocupação dentro da clínica, dentro do centro estético, é utilizar de equipamentos que sejam registrados, regulamentados pelo órgão competente, né, para que a gente tenha a segurança de trabalhar com vidas, né? A gente costuma dizer lá que a gente não vende roupa. Não gostei, experimentei, não gostei, vai lá e troca. Queimou, queimou. Né? Você utilizou de um equipamento que não te dá segurança, ou utilizou o equipamento foi utilizado por uma pessoa não capacitada, o estrago ele pode ser muito grande, né? E por mais que o método precise de um aval e de de respostas assim, em cima de um questionário, que é uma anamnese, na verdade, que a profissional faz, que essas respostas sejam 100% verídicas por parte do cliente,
da paciente ou do cliente, o profissional que está aplicando, que está fazendo a aplicação da fotodepilação, ele precisa ser um profissional capacitado e com um equipamento adequado. Tá? Aqui eu coloquei uma imagem bem rápida para falar muito rapidinho a respeito das fases do pelo, que é a fase anágena, catágena ou atelógena. 80% dos nossos pelos estão na fase anágena, e isso contribui para que a eficácia do resultado dessa pesquisa, que a gente vai ver lá mais para frente, que a partir da segunda ou da terceira sessão de fotodepilação, da aplicação da IPL, a gente consegue perceber que o cliente já vê um bom resultado. E a gente pode afirmar isso por quê? Porque o ser humano, seja do sexo feminino ou masculino, 80% dos nossos pelos eles estão presentes na fase anagênica ou anágena, que a gente chama. Então, se a gente fizer de 6 a 10 sessões, esses pelos eles vão diminuindo. Né? Uma afirmação que eu fiz, que a gente levantou nessa pesquisa, é que o tratamento de fotodepilação da luz pulsada, da LIP, ela não é um tratamento definitivo, ele é um tratamento progressivo. Ele vai eliminando os pelos aos poucos e o cliente ele tem ciência disso. Tá? A partir daqui, a gente vai mensurar que o grau de satisfação dos nossos clientes foi uma satisfação bem elevada. 97,4% dos participantes afirmaram estar satisfeitos com os resultados da técnica. No trabalho que vocês receberam, acho que a professora Janete enviou, não está a cópia do questionário que eles responderam, mas no impresso que eu encadernei está. Porque eu não enviei para a revista, mas eu tive o cuidado de anexar para vocês. E eu também trouxe os questionários devidamente preenchidos, com identificação, número de documento, tudo que atesta, né, a veracidade da pesquisa. Tá? Vale destacar também aquilo que eu falei agora há pouco, que 77% dos participantes, eles relataram que percebeu a diminuição já nas 3 primeiras sessões, tá? Como eu falei agora há pouco. Aqui eu coloquei um gráfico, onde ele demonstra o resultado da pesquisa também, que está aí no trabalho, em relação ao percentual da satisfação. Percebam comigo que 0%, eu não tive acredito que nenhum cliente, acredito não, né? Nenhum cliente relatou insatisfação em relação ao tratamento. Muito, acho que quebrou aqui, ó. Muito satisfeito, 0%, insatisfeito, 2%, pouco satisfeito, 3%, satisfeito também 3%, e muito satisfeito, 38%, extremamente satisfeito, 54%. Tá? Aqui eu coloquei uma classificação em relação à percepção de redução dos pelos a partir da quantidade de sessões. Acho que no trabalho também está descrito em tabela, né, que 28% percebeu uma redução extrema, 5% pouca ou nenhuma, 8% uma redução moderada, 18% uma redução acentuada e 41% uma grande redução dos pelos. A gente conseguiu perceber também que houve alguns efeitos secundários obtidos a partir da aplicação da luz pulsada, da luz intensa pulsada. A redução da pseudofoliculite foi uma delas. O clareamento nas áreas a serem tratadas, principalmente virilha e axila, é outra percepção, e a maciez da pele também, melhorou muito. Aqui a gente está falando a respeito dos 77% novamente, que perceberam a redução a partir das 3 primeiras sessões. Né? Então, a gente pode dizer, conforme esse gráfico, que 92% dos clientes eles estão bastante satisfeitos com o resultado.
E aqui eu fiz questão de colocar, a partir desses estudos que eu fiz, que nós fizemos lá no Centro de Estética Impulse, que o termo depilação definitiva, ela é uma inverdade, né? Tanto para a luz pulsada quanto para o laser, porque o nosso organismo ele tem memória celular. A partir de 8 meses ou até 2 anos, o organismo ele começa a perceber a falta daquela célula responsável pela produção do pelo novamente, e ele vai, de forma menos quantitativa, ele vai trazer esse pelo de volta novamente. Então, lá na Impulse, a gente não afirma que o método ele é definitivo. A gente fala e afirma em todo o tempo que é um método progressivo, de tratamento progressivo. E é justamente isso que os nossos clientes têm trazido, né, de resultado. Como a gente já está aplicando essa técnica há pouco mais de 3 anos, a gente consegue já ter um histórico de clientes que já terminaram o tratamento e realmente tem essa percepção de pouco retorno do pelo. Aqui a gente fez uma tabela básica, que eu acho que eu preciso passar um pouco, porque eu acho que eu já acabei meu tempo, que fala um pouco a respeito das limitações para a aplicação da fotodepilação ou da luz pulsada, que é gravidez e lactação, pele negra, lesões, né, herpes ativa e uso de medicamentos fotossensibilizantes. Para finalizar, a percepção dos usuários ela atende às expectativas propostas através da técnica de fotodepilação. As vantagens elas são grandes, né, os resultados obtidos conforme a técnica proposta pela LIP, ela realmente é uma proposta atrativa. E a gente concluiu também assim, que diante de tudo, né, que a gente sabe, apesar de a gente ter descoberto uma boa percepção em relação aos nossos usuários, a gente sabe que mesmo os resultados terem sido positivos nesse trabalho, a gente precisa continuar com novas pesquisas visando expandir melhor o conhecimento sobre essa técnica. Parabéns, Alessandra, seu trabalho é bem enriquecido, bastante dados, né, levantados, enfim. O que eu tenho percebido bastante, né, são, assim, cada vez mais crescentes centros especializados em fotodepilação, né? O tipo LIP, não mais pelo, sem pelo, completamente sem pelo, não é isso? Né? Tem vários centros assim, enfim. E isso gera uma certa preocupação também, né? Dependendo do nível das pessoas, né? Que executam esse tipo de serviço, né? Será que vamos ter um profissional sempre capacitado nesses centros, né? Já que é alguma coisa assim que está se popularizando bastante, até homens fazendo bastante, né? Enfim, qual a sua percepção em relação a isso? Esses centros especializados, você chegou a ter contato com eles? Foi feita uma investigação? Sei lá, que tipo de profissional está executando esse tipo de serviço, né? E com relação ao chamado risco, né? Que hoje a gente fala muito, né? A gente é obrigado, inclusive quando começa o projeto de um equipamento eletromédico, está olhando para algumas comunidades científicas, né, e fazer o chamado de gerenciamento de risco. O que seria isso, né? A gente levantar o risco, o fator de risco e o dano à pessoa, né? Isso vai ser uma coisa que vai ser cobrado, um tema vai ser cobrado muito pela vigilância, né, pela Anvisa, de centros de estética, fisioterapia ou mesmo hospitais, que no hospital já existe um projeto em relação a essa parte de gerenciamento de risco, né? Então, qual que é a sua percepção desses centros especializados? Como é que está assim qual que é a leitura que você tem deles hoje? Então, professor, a preocupação desses centros é justamente ter um profissional capacitado que responda em nome da clínica ou do centro estético. Tem-se sempre uma fisioterapeuta. Em poucos lugares tem um médico responsável e em alguns lugares também tem médicos parceiros, dermatologista. Na Impulse mesmo a gente tem um médico que ele é especialista
Em São José dos Campos, ele atua na Santa Casa, na área de queimados. Porém, os profissionais que aplicam a técnica, eles são profissionais treinados pela Rejuvene, né? E fazem cursos de especialização de fotodepilação. Tá? Mas o risco abrangente é o risco, a gente procura minimizar e isso eu pude levantar também, porque são metodologias muito parecidas. Os equipamentos se divergem, porém a metodologia é a mesma. O que se troca, o que muda de um equipamento para o outro é a troca do filtro de luz, né? E a gente procura minimizar, os profissionais que atuam aplicando a fotodepilação, eles procuram minimizar o risco diante do levantamento de dados na anamnese. Todas as pessoas, pacientes submetidos à fotodepilação, são submetidos a uma avaliação dermatológica antes de começar o procedimento, ou ele entra dentro de uma clínica, ele quer fazer fotodepilação e já faz assim, sem nenhum tipo de avaliação. Como é que está isso hoje? É feito um termo de consentimento, e nesse termo de consentimento é explicado todos os riscos de queimadura, de crosta, de bolha, de mancha, de hipopigmentação, e é preenchido a ficha de anamnese também. Não é avaliada essa ficha de anamnese por um médico. Via de regra, é avaliado por um técnico em estética ou um fisioterapeuta. E a gente parte do princípio que as informações que o paciente nos deu, através da anamnese e do termo de consentimento, são informações verídicas. Porque, como eu coloquei na pesquisa, assim, é importantíssimo que o cliente ele não esteja tomando nenhuma medicação fotossensibilizante, não esteja com herpes ativa, não esteja com a pele bronzeada. O fototipo não pode ser um fototipo 5, porque a luz intensa pulsada, ela trabalha a partir da fototermólise seletiva. Ela não consegue identificar a cor negra do pelo e a cor negra da pele. Então, ela vai queimar uma pele mais escura, seja bronzeada ou seja uma pele a partir do fototipo 4 ou 5. Ok, era mais assim para mim fechar aqui em relação aos dados que foram apresentados, né? Isso que seria uma grande preocupação, né? Porque a gente passou por um período aí onde foi proibido o bronzeamento artificial, né? Onde está liberado para o uso médico, a fototerapia, né? Porém, assim, a fotodepilação, que também utiliza radiações, né, e fortíssimas também, hoje eu percebo que grandes centros aí, né, especializados não têm um certo, né, controle, um certo cuidado com relação a tudo que entra ali, né? Então essa é uma preocupação nossa, tá? Mas gostei aí da apresentação, você teve bastante domínio, né, os dados apresentados, enfim, o nível de satisfação das pessoas que utilizam, pelo que a gente percebeu, é elevado. Acho que quem tem o pelo indesejado quer se ver livre o mais rápido possível, né? Que antigamente a gente fazia pelo a pelo, não é isso, viu? Né? Com radiofrequência, né? Com agulhinha. Então, com a fotodepilação sai tudo, exatamente, sai tudo mais rápido, né? Legal, tá? Gostei bastante, parabéns. Queria te parabenizar pelo seu trabalho, eu gostei bastante, achei o tema muito interessante. Eu sou uma usuária, não da fotodepilação, eu faço laser. Eu queria uma curiosidade, né, como usuária, como é que é o acompanhamento do paciente? De tempo, de quanto tempo ele tem que voltar para fazer, o nível de insatisfação desse paciente, você encontrou alguma relação com a frequência que ele vai? Como é que funcionou? O retorno, enquanto você estiver aplicando a técnica, é a cada 40 dias. Tem um retorno estabelecido. O paciente, o cliente, ele já sai do centro de estética com a data de retorno marcada, já agendada. O grau de insatisfação, para os clientes que apresentaram o grau de satisfação, geralmente é um fator externo. Ou ele está fazendo alguma reposição hormonal, ou passou por um estresse muito grande,
E isso é comprovado, assim, perda de parente, fatores externos que façam com que os hormônios deem uma desacelerada ou uma descompensada. Tá? Mas, via de regra, os retornos, em relação à primeira pergunta, os retornos são a partir de 30 a 40 dias. Ou, dependendo da sessão que o paciente tivesse no tratamento, a gente pode estender isso até para 60, 90 dias. Porque, na verdade, enquanto estiver em tratamento, esses pelos precisam voltar a nascer. Para que os pelos que estão lá na fase anágena, que são os pelos onde o pelo está plantadinho no folículo piloso, receba toda a carga de energia, né, toda a carga em joules que foi programada, para que esse pelo, na verdade, o bulbo capilar não nasça mais. Bom, Alessandra, parabéns, né? O trabalho está bom, só que eu senti falta de algumas coisas, tá? Por exemplo, aqui você fala o tempo inteiro da luz pulsada, mas você não explica o que é luz pulsada. Você fala na fototermólise, mas você não explica o que é. Tudo bem, esse trabalho ele foi escrito para não leigos, mas o trabalho está muito bom, só que precisaria apresentar, por exemplo, eu quero saber quantos joules você deposita em cada disparo. Eu quero saber qual é a temperatura que você aumenta numa pele. E isso não está descrito. E me preocupa isso, tá? Porque assim, a gente vai, visita vários lugares, pessoas fazendo, e às vezes, eu sei que não é o seu caso, mas em muitos lugares as pessoas são automáticas. Ela conhece o LIP e é LIP. Eu tenho dado muitas aulas em pós-graduação, e aí eu vejo alunas, né, às vezes, não, mas eu faço LIP, mas o que é o LIP? Qual é a potência que você usa? Até que ponto você realmente consegue uma fototermólise e qual é a temperatura ideal? Porque isso tem poucas coisas descritas. Na literatura onde você busca, eu acho que somente 1 ou 2 fala sobre isso. Eu já busquei todas elas, praticamente. Então, 1 ou 2 aqui vão falar. No próprio Modalidades Terapêuticas, ele não descreve isso com essa grandeza física. E para que a gente possa trabalhar, né, operar um equipamento desse, o profissional tem que estar muito claro isso. Então, assim, a sua pesquisa ela foi boa, mas eu senti muita falta dessa apresentação. Poderia ser breve, porque não foi o seu objetivo apresentar a parte física do equipamento. Mas você citou a fase anágena. Quando você apresentou ali o slide, falei, agora ela vai falar. Ela vai explicar o que é a luz, por que acontece, como acontece. Aí você pulou. Não. Então, eu acho que falta, tá? Faltou na sua apresentação, eu acho que falta também você inserir essa parte do mecanismo de ação. Tá? Acho que ficaria completo. Você explica também, onde você pergunta, né, a percepção, e você diz que as pessoas ficaram felizes, satisfeitos, porque dá maciez. Mas por quê essa maciez? Será foi o preparo que você fez antes de aplicar o LIP? O LIP ele tem ação nível celular para regenerar o tecido e melhorar essa elasticidade ou aumentar a sua hidratação? Que feixe de fótons são esses? Eles são de uma forma coerente, incoerente? Como? Tá? Eu sei, mas eu acho que seria interessante você colocar algumas partes aqui para não ficar comercial. Tá? Você cita várias vezes o equipamento que você usa, só que você não apresenta o aparelho. Então, eu como leitor, eu preciso saber que aparelho é esse, que potência é essa, que filtro é esse que você usa. Tá? Se você poderia apresentar, olha, a potência do meu equipamento é X, a procedência dele que você coloca, a procedência, mas os filtros são esses. E acontece isso, isso e isso. Eu acho que seria interessante. As contraindicações absolutas, as relativas. Sabe? Então, assim, você teve todo o domínio de avaliar a percepção, joia, que foi dentro do seu objetivo, você atendeu o leitor.
mas a gente precisa dessa pequena introdução para ficar uma coisa muito mais científica, uma coisa bem concisa. Tá bom? Parabéns. Nos rascunhos, eu tive a brilhante ideia de colocar e tive a brilhante ideia de tirar. Mas, enfim, só te respondendo em relação aos joules. Os equipamentos divergem muito. O equipamento da Regivene, por exemplo, ele não troca filtro. A gente faz a programação numa tela de computador após a análise do fototipo. E, com certeza, eu poderia enriquecer muito o trabalho colocando os tipos de fototipo, por exemplo, e até que joule a gente pode programar. Mas eu não coloquei justamente por isso, porque se divergem muitos equipamentos. Alguns equipamentos, para você ter uma ideia, vão de 0 a 12 joules a programação. O da Regivene ele vai de 22 a 50. Então, não existe uma unidade de medida universal. É até uma coisa que a gente percebeu quando a gente foi avaliar os equipamentos. Não existe uma unidade de medida universal, né? 1 centímetro é 1 centímetro aqui, diante da conversão, é 1 centímetro na América do Norte, é 1 centímetro no Japão. Não existe essa unidade de medida universal. Por isso que eu acabei não colocando. Mas, com certeza, eu vou fazer o complemento desse trabalho, porque o meu intuito é não parar por aqui. Como eu coloquei no fim da minha apresentação, realmente enriquecer e poder passar o domínio que eu tenho sobre a fotodepilação, sobre os resultados, para quem quer que possa ter acesso ou queira ter acesso. Obrigada, viu? Bom, parabéns, Alessandra, pela escolha do tema. Com relação à metodologia, o seu trabalho também está super bem disposto, está super bem formatado. Gostei bastante da parte dos gráficos que você colocou, a disposição desses gráficos, acho que ficou uma coisa bem visual, chama bastante atenção. Tenho algumas observações para fazer. Primeira, eu achei que faltou assim, colocar a fonte das figuras, tá? Com relação à metodologia, as fotos de não sei de onde você retirou, a gente fica sem saber. Acho importante isso para um artigo colocar. Uma outra dúvida minha é com relação a esse aparelho que você descreveu, ele é indicado exclusivamente para fotodepilação? Fotodepilação, fototerapia, né? Tratamento acneico, fotoclareamento, fotorejuvenescimento. Porque essa parte da Anvisa é uma parte bem complicada mesmo, né? Que eles regulam, já foi falado aqui também na banca, da parte deles terem proibido a parte de bronzeamento artificial. Então, eu acho fundamental para vocês que trabalham com estética estar sempre em contato com os fabricantes desses equipamentos, né? Para saber o que está registrado, o que não está, para vocês também não fornecerem perigo para as pessoas, né? Então, essa parte é bem importante. A única coisa que eu ia pedir para corrigir é aqui na página 8, onde você apresenta assim, a seguinte frase na discussão. Os elevados números de participantes satisfeitos com o procedimento indicam o quanto a LIP é eficaz. Eu não concordo muito com essa frase, porque assim, quando a gente fala de Anvisa, eu lido direto nessa parte de Anvisa, registro. Se a gente registra um produto para a saúde, já parte do princípio que ele é seguro e eficaz, pelo mecanismo de ação. E como você fez a metodologia do trabalho, falando com pacientes, passando um questionário, na verdade, para a Anvisa, isso seria uma pesquisa de satisfação. Então, você não pode afirmar que é eficaz porque você falou com as pessoas. Mas, em contrapartida, na conclusão, você descreveu perfeitamente. Você colocou aqui, quer ver? Ó? Você descreveu aqui, ó, segundo a percepção dos usuários, a luz intensa pulsada atende às expectativas propostas. Aí está perfeito. Não tem problema nenhum colocar. Eu só corrigiria essa parte do eficaz mesmo, porque para eles sabe, eles são bem chatinhos mesmo com isso e eu passo por isso todo dia. Então, mas com relação a isso. Mas adorei o tema, tá? Parabéns pela iniciativa. Depois da fala da Vilma e depois do que a gente conversou ao longo desse curso todo, eu estou convencida que a gente precisa mesmo abrir o mestrado. Porque, assim, realmente a professora Vilma ela coloca algumas questões pertinentes. No entanto, não é o foco do teu trabalho. O teu trabalho era ver o grau de satisfação das pessoas que se submeteram a essa técnica. Mas o afã da Vilma é tão grande, eu entendo, porque é meu também, que a gente não tem nada escrito sobre nada, né? Então, hoje, todo mundo quer usar luz intensa pulsada. Inclusive os farmacêuticos, né? Inclusive os farmacêuticos que querem usar e também não sabem como, né? Então, eu acho
que o seu trabalho, Alessandra, ele cumpre o papel semelhante ao trabalho de uma outra aluna, que vocês me permitem citar, da Letícia, que ela pegou lá meia dúzia de pessoas, coletou a amostra de sangue, depois fazia drenagem, coletava a amostra de novo, estava cheio de erro metodológico. Aí o pessoal caiu matando em cima do trabalho da Letícia. No entanto, eu estava conversando com a professora Vilma lá fora, que, a partir da ousadia desta menina, que é uma esteticista, porque nós somos ousadas, né, Alessandra? A partir da ousadia dessa menina, nós estamos com 2 trabalhos maravilhosos de esteticistas formadas na Uniara, que é lá de Araraquara, que elas estão fazendo estresse oxidativo. Olha que chique, vocês sabem o que é? Vão saber, porque ela vai publicar. E ela faz uma série de análises, a outra aluna, uma série de análises com cristais encontrados na urina. Então, eu acho assim, a fala da Alessandra no começo, de estar muito feliz por estar participando da história, você está participando da história. Porque o seu trabalho, na minha opinião, ele cumpre uma coisa muito importante. Esquece a luz intensa pulsada, a gente pode discutir, inclusive eu tenho alunas da graduação aqui, tem uma colega na turma delas que tem fototipo cutâneo 5, que está com a perna absolutamente malhada e foi feita por médico, não foi feita nem por físio, nem por esteticista, né? As meninas estão aqui. Mas, voltando aqui, eu acho que o teu trabalho cumpre, e aí eu vou te defender até nos rincões do planeta, ele cumpre a ousadia da esteticista de botar o dedo na nossa ferida para discutir as nossas questões, porque a gente anda usando, a gente precisa discutir parâmetro, e eu acho que o teu trabalho é o pontapé inicial. Então, eu acho que tudo que falaram aqui, eu acho que você deve anotar, são pessoas ilustres, professores com experiência, que eu sei que você vai ser nossa aluna do mestrado, e que vale a pena você aprofundar o seu trabalho. Mas eu acho que o meu objetivo foi ousadia. Como ela disse, ela chegou e falou assim, mas, professora, a gente trabalha com isso há tanto tempo, tal. Eu nunca parei para perguntar para quem já fez o tratamento se ele está satisfeito. Se ele me disser que não está, falei, a gente vai publicar que esse povo todo que faz depilação não está satisfeito. E isso é um dado importante, né? Então, eu acho assim, parabéns pela ousadia, viu? Eu acho que a gente cumpriu o que a gente queria. Esse gostinho de quero mais, tá bom? Parabéns. A banca se reuniu, eu não dei nenhum pitaco, eles ficaram absolutamente à vontade para dar a nota que bem achassem que deviam dar. E sustentabilidade estética, impactos produzidos pela atividade do profissional esteticista ao meio ambiente, da Silene Mancini. A nota final, a média das 4 notas, ficou com 9,5. Tá? Luz intensa pulsada, um estudo a partir da percepção, ficou com 8,5. O trabalho da ação da alta frequência, da Débora, 8,5. A correlação entre simetria facial, 9,5. E o fenômeno migratório, 8,5. Então, eu quero dizer para as senhoras agora que as senhoras têm uma responsabilidade muito grande, que vocês todas são professoras, umas dão cursos regulares, outras não. Vocês todas são especialistas em estética e façam o favor de me ajudar a fazer essa carreira estar no local que ela merece. Meus parabéns a todas, tá?